Capítulo 6, tópico: Escolha das provas. Perguntas de 258 a 273. Pergunta 258. Quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Questão A. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham, assim o caminho do bem como o caminho do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo que lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de que a ele vos expoges, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Pergunta 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nos as prevenimos e buscamos? Resposta: todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabe o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesmo das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Pergunta 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Resposta: forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem,
É necessário que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo. Preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Ponto A. Assim, se não houvesse na terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí no meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Resposta: e isso seria de lastimar-se. É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Pergunta 261. Nas provações, por que lhe cumpre passar para atingir a perfeição? Tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam exercitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc? Resposta: certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas estas tendências. Pergunta 261. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Resposta: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Questão A. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre, exclusivamente de sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Pergunta 263. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Resposta: não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já vos disse, é um castigo. Pergunta 264. Que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Resposta: ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, a que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar.
pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Pergunta 265. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Resposta: há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreende que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno, e que Deus os deixará nessa persuasão, até se tornarem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, que lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Pergunta 266. Não parece natural que se lhe escolham as provas menos dolorosas? Resposta: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Sob a influência das ideias carnais, o homem na terra só vê as provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas aqui, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Pois assim, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que tenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido não procura trilhar estrada florida. Conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória, se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade, que temos de escolher as nossas existências e provas que devamos sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa matéria de apreciá-las, da nossa maneira de apreciá-las. Divisam a meta, que bem diferente é que para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, vem o passo que lhe deram e compreende o que ainda lhes falta, em pureza para atingirem aquela meta. Daí, o submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da terra corpórea, solicitando aos que possam fazer que a alcancem mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele o percebe e, precisamente para chegar a fruí-la, é que se trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas tais? Que faz um homem que passa uma parte da vida a trabalhar sem trégua, sem descanso, para reunir haveres que lhe assegurem um bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs, tendo em vista o futuro melhor?
O militar que se oferece para uma perigosa missão, o navegante que afronta não menores perigos por amor da ciência ou do próprio interesse, que fazem também eles, senão sujeitar-se a provas voluntárias de que lhes advirão honras e proveito, se não sucumbirem? A que se não submete ou expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todas as provas voluntárias a que os concorrentes se sujeitam com o fito de avançarem na carreira que escolhem? Ninguém galga qualquer posição na ciência, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, pois, a cópia da vida espiritual. Nela se nos depara, em ponto pequeno, todas as peripécias da outra. Ora, se na vida terrena muitas vezes escolhemos duras provas, visando posição mais elevada, porque não haveria o espírito que enxerga mais longe que o corpo e para quem a vida corporal é apenas incidente de curta duração, de escolher uma existência árdua e laboriosa, desde que o conduza à felicidade eterna? Os que dizem que pedirão para os seus príncipes ou milionários, uma vez que ao homem é que caiba escolher a sua existência, se assemelham aos míopes, que apenas veem aquilo que lhe tocam, ou a meninos gulosos, que, a quem os interroga sobre isso, respondam que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O viajante que atravessa profundo vale, ensobrado por espesso nevoeiro, não logo apanhar com a vista a extensão da estrada por onde vai, nem os seus pontos extremos. Chegando, porém, ao cume da montanha, abrange com o olhar quanto percorreu do caminho e quanto lhe resta dele a percorrer. Visa-lhe o termo, vê os obstáculos que ainda terá de suportar e combina então os meios mais seguros de atingi-lo. O espírito encarnado é qual o viajante no sopé da montanha. Deseleado dos liames terrenais, na visão tudo domina, como a daquele que subiu a crista da serrania. Para o viajor, no entanto da sua jornada, está o repouso após a fadiga. Para o espírito está a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Dizem todos os espíritos que, na erraticidade, eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo deste fato? Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Se numa o nosso intento de malogra, recorremos a outra. Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para os espíritos as diversas existências corporais, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira? Pergunta 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Resposta. O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz a escolha, entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria,
que lhe serve de habitação. Questão A. Não é decerto como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Resposta: indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Pergunta 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Resposta: sim, mas não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pergunta 268. Até que chegue o estado da pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Resposta: sim, mas que não são como o entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Pergunta 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Resposta: pode escolher uma que seja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como se sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Pergunta 270. A que se deve atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Resposta: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta pergunta, pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Pergunta 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Resposta: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores aos destes. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último grau da escala espiritual e que mundos aonde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender mais progresso. O espírito só gradativamente avança, não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação,
que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivesse meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Pergunta 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Resposta: pode. Alguns há que se extraviam por querer subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com dos outros homens. Tais seres vos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização, voltando para o meio dos canibais. Não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhes é próprio, e com isso talvez até ganhem. Pergunta 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Resposta: mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu um mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também, um bom espírito pode querer encarnar no meio daquelas raças, ocupando posição influente, para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão.